Já alguma vez pegou num punhado de nozes, a pensar que estava a fazer um enorme favor ao seu coração e ao seu cérebro, só para depois sentir um desconforto na barriga, um inchaço inexplicável ou até mesmo uma digestão pesada que lhe estragou o resto do dia? É uma realidade frustrante. Por um lado, ouvimos médicos, nutricionistas e até os nossos vizinhos a dizer que as nozes são um superalimento, repletas de ômega 3, antioxidantes e tudo o que há de bom. Por outro lado, a nossa experiência diz-nos que algo não está certo. Este conflito pode levar-nos a pensar que talvez as nozes, afinal, não sejam para nós, que o nosso corpo já não as tolera. Mas e se eu lhe dissesse que o problema raramente está na noz, mas sim na forma como a comemos? Existe um segredo, ou melhor, um conjunto de pequenos erros que muitos de nós, especialmente depois dos 60 anos, cometemos sem sequer nos apercebermos. Estes erros podem transformar um dos alimentos mais saudáveis do planeta numa fonte de problemas. Neste vídeo, vamos descobrir os 5 erros perigosos que podem estar a sabotar os benefícios das nozes e a causar-lhe desconforto. E vou mostrar-lhe como ajustes muito simples podem mudar completamente a sua relação com este fruto seco incrível. Fique até ao fim, porque o 5º erro é o mais surpreendente de todos e pode ser a chave para resolver problemas digestivos que o atormentam há anos. Vamos então começar pelo primeiro erro, que é tão comum e subtil que a maioria de nós o comete diariamente sem pensar 2 vezes. Refiro-me a comer nozes diretamente do saco, sem qualquer preparação. Parece inofensivo, não é? Apanhamos umas quantas, trincamos e já está. Mas na natureza, as nozes e outras sementes têm mecanismos de defesa muito inteligentes. Pense nisto. A noz é uma semente, e o seu principal objetivo é sobreviver até encontrar terra úmida para poder germinar e tornar-se uma árvore. Para se proteger de ser digerida por animais ou de apodrecer, ela contém compostos chamados antinutrientes, como o ácido fítico e os inibidores de enzimas. Podemos pensar nestes compostos como uma espécie de armadura natural da noz. Esta armadura é fantástica para a noz, mas para o nosso sistema digestivo, especialmente à medida que envelhecemos e a nossa produção de enzimas digestivas diminui, pode ser um verdadeiro desafio. O ácido fítico, por exemplo, liga-se a minerais importantes no nosso intestino, como o cálcio, o magnésio, o ferro e o zinco, e impede que o nosso corpo os absorva. Ou seja, pode estar a comer um alimento rico em minerais, mas esses minerais estão a passar pelo seu corpo sem serem aproveitados. Os inibidores de enzimas, por sua vez, fazem exatamente o que o nome indica. Bloqueiam as nossas próprias enzimas digestivas, tornando a digestão das proteínas e gorduras da noz muito mais difícil. O resultado? Aquela sensação de peso, de inchaço, os gases e o desconforto abdominal que muitos sentem depois de comerem frutos secos. A solução, felizmente, é incrivelmente simples e antiga. Chama-se demolhar. Ao demolhar as nozes em água por algumas horas, estamos a imitar o processo que acontece na natureza quando a semente cai na terra úmida. Este processo neutraliza a maior parte do ácido fítico e dos inibidores de enzimas. É como se estivéssemos a dizer à noz: está tudo bem, estás num ambiente seguro, podes baixar a tua guarda. O processo é fácil. Coloque a quantidade de nozes que planeia comer num recipiente de vidro, cubra-as com água filtrada e adicione uma pitada de sal marinho. O sal ajuda a ativar as enzimas que quebram os antinutrientes. Deixe-as de molho durante a noite, ou por pelo menos 7 a 8 horas. No dia seguinte vai notar que a água ficou turva e acastanhada. Isso são os antinutrientes que foram libertados. Escorra essa água, passe as nozes por água limpa e estão prontas a comer. Vão estar mais macias, com um sabor mais suave e, o mais importante, infinitamente mais fáceis de digerir. Pode comê-las assim, úmidas, ou se preferir a textura crocante, pode secá-las no forno a uma temperatura muito baixa. Esta simples etapa pode transformar por completo a sua experiência com as nozes, permitindo que o seu corpo absorva toda a sua riqueza nutricional
sem o fardo digestivo. Agora que já sabemos como preparar as nossas nozes para uma digestão feliz, vamos abordar um erro que acontece logo a seguir e que está diretamente relacionado com a nossa percepção de saudável. Falo do erro do punhado saudável, ou seja, comer nozes em excesso. Todos já ouvimos a recomendação de comer um punhado de frutos secos por dia. O problema é que o tamanho do punhado varia muito de pessoa para pessoa. Para alguém com mãos grandes, um punhado pode ser o dobro ou o triplo da dose recomendada. As nozes são incrivelmente nutritivas, mas também são muito densas em calorias e gordura. Embora seja maioritariamente gordura saudável, o nosso corpo tem um limite para a quantidade que consegue processar eficientemente de uma só vez. O nosso fígado produz a bilis, que é armazenada na vesícula biliar, e esta é libertada para ajudar a emulsionar e digerir as gorduras. Com o passar dos anos, este sistema pode tornar-se um pouco menos robusto. Quando comemos uma grande quantidade de nozes de uma vez, estamos a sobrecarregar este sistema. É como tentar despejar um garrafão de azeite por um funil pequeno. A intenção é boa, mas o sistema não consegue dar vazão, o que pode levar a uma sensação de infartamento, náuseas e até mesmo diarreia em algumas pessoas. Além disso, há a questão do equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3. As nozes são uma das melhores fontes vegetais de ômega 3, o que é fantástico. No entanto, também contém uma quantidade significativa de ômega 6. O nosso corpo precisa de ambos, mas numa proporção equilibrada. Uma dieta moderna típica já é excessivamente rica em ômega 6. Consumir nozes em excesso pode desequilibrar ainda mais essa proporção, o que, a longo prazo, pode contribuir para a inflamação crônica no corpo. Então, qual é a quantidade certa? A maioria dos estudos e especialistas em nutrição aponta para uma porção de cerca de 30 gramas por dia. Isto corresponde a aproximadamente 7 nozes inteiras, ou 1/4 de uma chávena de miolo. Para ter uma ideia visual, coloque 7 nozes na palma da sua mão. É essa a quantidade. Uma dica prática é, no início da semana, preparar pequenos sacos ou caixinhas com a porção diária. Assim, quando lhe apetecer um lanche, não corre o risco de comer o saco inteiro sem dar por isso. Lembre-se, com as nozes, a moderação é a chave para colher todos os benefícios sem sobrecarregar o seu sistema. Qualidade em vez de quantidade. Falamos sobre a preparação e a quantidade, mas o contexto em que comemos as nozes é igualmente crucial. E isto leva-nos diretamente ao nosso terceiro erro, que muitos de nós cometemos, especialmente ao pequeno almoço ou ao lanche: combinar as nozes com os alimentos errados. A ideia de que certos alimentos não devem ser misturados pode parecer um mito, mas quando se trata de digestão, especialmente num sistema digestivo mais maduro, faz todo o sentido. As nozes são compostas principalmente por gordura e proteína, 2 macronutrientes que têm uma digestão lenta. O nosso estômago precisa de tempo e de um ambiente ácido específico para os decompor eficazmente. Por outro lado, temos alimentos como a fruta, que são ricos em açúcares simples e digerem-se muito rapidamente. O que acontece quando misturamos estes 2 tipos de alimentos na mesma refeição? Imagine uma autoestrada com uma faixa para veículos lentos e uma faixa para veículos rápidos. As nozes são como um caminhão pesado, que precisa de se mover devagar e de forma constante na faixa lenta. A fruta, especialmente as mais doces, como bananas ou mangas, é como um carro desportivo, desenhado para acelerar na faixa rápida. Se forçar o carro desportivo a ficar preso atrás do caminhão pesado, vai criar-se um engarrafamento. No nosso estômago, este engarrafamento digestivo tem um nome: fermentação. A fruta, que deveria passar rapidamente pelo estômago para ser digerida no intestino, fica presa à espera que as gorduras e proteínas das nozes sejam processadas. Enquanto espera, os açúcares da fruta começam a fermentar, produzindo gases, inchaço e aquela sensação desconfortável de acidez. Um exemplo clássico é uma grande salada de frutas com um punhado de nozes por cima. Embora pareça uma opção super saudável, para muitas pessoas pode ser uma receita para o desastre digestivo.
O mesmo se aplica a batidos que misturam muita fruta doce com manteiga de noz, ou comer nozes logo a seguir a uma refeição rica em hidratos de carbono simples, como pão branco ou bolachas. Então, como devemos combinar as nozes? A regra de ouro é combiná-las com alimentos que tenham um tempo de digestão semelhante. As nozes dão-se maravilhosamente bem com outros alimentos ricos em fibra, proteína ou gordura. Por exemplo, adicionar nozes a um iogurte grego natural, que é rico em proteína, ou a uma taça de papas de aveia, que é uma fibra complexa de digestão lenta. Uma salada de folhas verdes com vegetais, azeite e umas nozes por cima é uma combinação perfeita, pois todos os ingredientes são processados a um ritmo semelhante. Combinar nozes com um pedaço de queijo curado ou com um ovo cozido também são excelentes opções para um lanche. Ao pensar nestas combinações, está a criar uma refeição harmoniosa para o seu sistema digestivo, garantindo que cada alimento é processado eficientemente e que absorve o máximo de nutrientes sem desconforto. Agora vamos passar para um aspecto que muitas vezes é completamente ignorado: a qualidade e o armazenamento da própria noz. Este é o nosso quarto erro. Podemos demolhar as nozes, controlar a porção e combiná-las perfeitamente. Mas se a noz que estamos a comer estiver rançosa, todo o esforço foi em vão e podemos até estar a prejudicar a nossa saúde. O maior tesouro da noz, o seu alto teor de gorduras poliinsaturadas, incluindo o famoso ômega 3, é também a sua maior vulnerabilidade. Estas gorduras são extremamente delicadas e sensíveis à oxidação quando expostas a 3 inimigos: calor, luz e ar. Quando estas gorduras oxidam, dizemos que a noz ficou rançosa. Uma noz rançosa não só perde os seus benefícios para a saúde, como os seus óleos benéficos se transformam em compostos que podem promover a inflamação e o estresse oxidativo no corpo. É o oposto do que pretendemos. Já alguma vez comeu uma noz que tinha um sabor estranho, amargo, quase como se estivesse a trincar um bocado de tinta ou de cartão? Esse é o sabor inconfundível da rancidez. Muitas vezes compramos grandes sacos de nozes já descascadas que estão nas prateleiras dos supermercados, expostas à luz e ao calor da loja, sem sabermos há quanto tempo estão ali. Ou compramos-las a granel, onde estão constantemente expostas ao ar. A solução começa na compra. Sempre que possível, opte por comprar nozes com casca. A casca é a embalagem protetora perfeita da natureza. Dá um pouco mais de trabalho parti-las, mas garante uma frescura incomparável. Se comprar nozes já descascadas, procure embalagens a vácuo ou opacas e compre em lojas com uma boa rotação de estoque. Ao chegar a casa, o erro continua a se esguardar na despensa. A despensa, especialmente no verão, pode ser um ambiente quente e cada vez que abre o saco, expõe as nozes ao ar. O lugar correto para guardar as nozes descascadas é no frigorífico ou no congelador. Num recipiente hermético, as nozes conservam-se perfeitamente no frigorífico por vários meses. Se comprar em grande quantidade, o congelador é o seu melhor amigo, pois preserva a sua frescura por até 1 ano. Não se preocupe, elas não congelam em bloco e pode tirar a porção que precisa facilmente. Tratar as suas nozes como um produto fresco e delicado, e não como um produto seco de despensa, é uma das mudanças mais importantes que pode fazer para garantir que está a obter todos os seus incríveis benefícios para a saúde. Chegamos agora ao nosso 5º e último erro, e como prometi no início, este é talvez o mais ignorado de todos, mas tem um impacto gigantesco na nossa digestão e na absorção de nutrientes. Este erro não tem a ver com o que fazemos antes de comer a noz, mas sim com o que fazemos no exato momento em que a levamos à boca. Falo de não mastigar o suficiente. Vivemos numa cultura de pressa, onde muitas vezes comemos em pé, em frente à televisão, ou enquanto fazemos outras coisas. Engolimos a comida quase sem pensar, e com algo pequeno como uma noz, é muito fácil trincar 2 ou 3 vezes e engolir. No entanto, a digestão não começa no estômago, começa na boca. A mastigação tem 2 funções vitais. A primeira é mecânica.
Os nossos dentes trituram o alimento em partículas muito pequenas, aumentando a sua área de superfície. A segunda é química. Enquanto mastigamos, a nossa saliva, que contém enzimas como a amilase salivar, começa a decompor os hidratos de carbono. Para um alimento denso e duro como a noz, a parte mecânica é absolutamente crucial. Pense no seu estômago como uma batedeira. Se lhe der pedaços grandes e duros de noz para processar, o motor vai ter de trabalhar muito mais. Os ácidos e enzimas do estômago terão dificuldade em penetrar e decompor esses pedaços grandes. Com a idade, a produção de ácido clorídrico no estômago tende a diminuir naturalmente, tornando este processo ainda mais desafiador. Se não fizermos o nosso trabalho na boca, sobrecarregamos o resto do sistema digestivo. O resultado é que os pedaços de noz mal digeridos podem passar para o intestino, onde podem causar irritação, gases e inchaço. Pior ainda, o nosso corpo não consegue extrair os nutrientes valiosos que estão presos dentro dessas partículas. Pode estar a comer as melhores nozes do mundo, ricas em ômega 3, magnésio e vitamina E, mas se não as mastigar corretamente, está a engolir uma cápsula de vitaminas sem a abrir. Os nutrientes simplesmente passam pelo seu sistema sem serem absorvidos. A solução não requer nenhum equipamento especial ou ingrediente caro. Requer apenas uma coisa: atenção e tempo. É a prática da alimentação consciente. Da próxima vez que comer nozes, faça desta experiência um pequeno ritual. Sente-se. Coloque a porção de nozes num prato pequeno. Observe-as. Leve uma à boca e, em vez de trincar e engolir, concentre-se em mastigar. Conte as vezes que mastiga. Tente chegar a 20 ou 30 vezes, ou até que a noz se transforme numa pasta cremosa na sua boca. Note o sabor a mudar, a ficar mais doce. Pouse o garfo, ou neste caso, as outras nozes, entre cada dentada. Evite distrações como a televisão ou o telemóvel. Estes poucos minutos de atenção plena não só transformarão a sua digestão, como também aumentarão a sua sensação de saciedade, ajudando-o a sentir-se satisfeito com a porção correta. Este simples ato de mastigar bem é talvez a ferramenta mais poderosa e gratuita que temos para melhorar a nossa saúde digestiva. E assim, completamos o nosso percurso pelos 5 erros mais comuns ao comer nozes. Pode parecer muita informação, mas se repararmos bem, tudo se resume a uma ideia central e muito bonita: tratar este alimento maravilhoso e, por consequência, o nosso próprio corpo, com mais respeito, cuidado e atenção. Passa por preparar as nozes com um simples banho de água para as despertar, como a natureza faria. Passa por honrar os limites do nosso corpo, dando-lhe apenas a quantidade que ele consegue gerir com alegria. Passa por sermos um bom anfitrião, escolhendo os parceiros de prato certos para uma digestão harmoniosa. Passa por proteger a sua frescura, guardando-as num local fresco e escuro como se fossem um tesouro. E talvez o mais importante, passa por abrandar o ritmo e saborear verdadeiramente cada pedaço, dedicando o tempo necessário para o primeiro e crucial passo da digestão: a mastigação. Lembre-se, o objetivo não é a perfeição de um dia para o outro. Não se sinta pressionado a implementar tudo isto de uma só vez. A mudança acontece com pequenos passos consistentes. Talvez esta semana possa começar apenas por demolhar as suas nozes. Veja como se sente. Na próxima semana, foque-se em mastigar um pouco mais devagar. Pequenas mudanças, mantidas ao longo do tempo, criam uma enorme diferença na sua saúde, no seu conforto e no seu bem-estar geral. Não se trata de uma dieta restritiva, mas sim de uma forma mais inteligente e consciente de desfrutar de um dos presentes mais nutritivos da natureza. Agora, eu adoraria ouvir a sua história. Já cometeu algum destes erros sem se aperceber? Ou talvez tenha uma dica especial sobre como gosta de preparar ou comer as suas nozes? Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. A sabedoria desta comunidade é imensa e aprendemos imenso uns com os outros. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo que pode aplicar na sua vida, por favor, mostre o seu apoio deixando um gosto. Esse simples clique ajuda esta mensagem a chegar a mais pessoas que,
tal como nós, procuram viver uma vida mais saudável e vibrante. E claro, se ainda não faz parte da nossa comunidade, convido-o a subscrever o canal e a ativar o sininho das notificações. Assim, não perderá os próximos vídeos que estou a preparar, recheados de dicas práticas para si. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Cuide-se com carinho e lembre-se sempre que cada pequena escolha que faz pela sua saúde é um ato de amor próprio. Viva a sua melhor vida, em qualquer idade. Até a próxima.